Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está chegando agora, o meu nome é Rony. Eu falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre diabetes gestacional e tudo o que aconteceu na minha primeira gestação. E hoje eu vou falar sobre a minha segunda gestação com a pré-diabetes. Então, eu tive a Pérola no ano de 2019, né? Eu não pensava em ter outro filho, mas o Natan pedia muito um irmãozinho e eu tive a Pérola em 2019. Foi um processo demorado também, eu não engravidei tão rápido, demorei 1 ano e meio, mais ou menos, depois que eu parei de tomar remédios. Também devido, né, os meus problemas de ovários policísticos, que dificulta, né, um pouco a mulher a engravidar. E no ano de 2019, eu descobri que estava grávida da Pérola, mas aí pro final de fevereiro, e foi assim, foi muito legal, né? No dia, eu tava indo trabalhar, né? E resolvi fazer um teste, porque a minha menstruação nunca foi de atrasar, né? Depois que eu tive o Natan, e de repente ela resolveu atrasar. Fiz o teste e deu certinho, estava grávida. Aí eu fui, marquei minha primeira ultrassom, marquei meus primeiros exames. Felicidade toda quando o médico disse que era uma menina. Eu descobri com 3 meses de gestação o sexo do bebê. E foi uma alegria muito imensa. Daí foi começando todos os exames, né? E como eu tive diabetes gestacional da primeira gravidez, que foi o que eu contei aí no primeiro vídeo que eu fiz, quem não assistiu, corre para assistir, porque ficou um vídeo muito bom, ficou um vídeo que tirou muitas dúvidas de muitas pessoas. Então, assim, eu tive diabetes na primeira gestação e logo pensei, meu Deus, né? Ai, vou ter diabetes gestacional de novo nessa gestação. Só que os meus exames começaram tudo bem, tudo tranquilo. Não tive, nos primeiros exames eu não tive nada sobre diabetes gestacional. Aí nos segundos exames, nada de vestígio de diabetes gestacional. A ultrassom morfológica estava dando tudo ok, tudo perfeito. Nessa minha gravidez, eu fiz 3 exames de dextrosol, que é aquele líquido que bebe, né, para ver, né, diagnosticar se tem ou não a diabetes gestacional. E por incrível que pareça, os 2 que eu fiz, tava tudo bem, não tava tudo normal, tudo tranquilo. Quando chegou na faixa de uns 7 meses, mais ou menos, de gestação, nessa época eu trabalhava, pegava 2 ônibus para ir trabalhar, né, e para voltar, e eu comecei a inchar. Comecei a inchar muito os pés, e nisso foi ficando cada dia pior. Quando tava inteirando aí de 7 meses para 8, teve um dia que eu fui trabalhar, na verdade eu ia trabalhar, e meus pés estavam muito inchados, e eu cheguei aqui na casa da minha sogra, né? Cheguei na casa da minha sogra, e ela falou assim, nossa, mas seu pé tá muito inchado. Nisso eu fui, mandei mensagem pro meu marido, mandei uma foto, né, pra ele, dos meus pés. E meus pés, em cima, assim, tava bem avermelhado, assim, anormal, né? Tava bem inchado, bem mesmo, e bem avermelhado. Aí eu fui, falei com ele, meus pés estão desse jeito e tá doendo um pouco. Ele falou comigo assim, não vai trabalhar não. Fala com meu pai aí, pra ver se, né, eu vou ver com ele, se tem como eu te levar no hospital. E nisso meu sogro me levou no hospital, eu não fui trabalhar nesse dia, avisei minha chefe. E chegando lá no hospital, um senhor, né, um médico bem mais velho, que me atendeu. E eu cheguei lá, quando eles me passaram pela triagem, a minha pressão estava 13/8 e eu estava bem inchada. Nisso, o médico, quando eu fui para a sala dele para consulta, ele mediu de novo a minha pressão e a minha pressão estava 13/8. E ele olhou para mim e pediu uns exames de sangue, exame de urina e uma ultrassom. E ele falou assim: tenta marcar os exames. E na ficha ele colocou exames para início de pré-eclâmpsia. Nisso eu já fiquei preocupada de novo, né? Falei, meu Deus, primeira gestação com diabetes gestacional foi aquela coisa toda. Agora, segunda gestação, o médico me coloca lá uma pré-eclâmpsia. E como eu tenho histórico na família de pré-eclâmpsia, que foi minha mãe, né? Quando ela estava grávida de mim, ela teve pré-eclâmpsia, né? Foi algo muito sério, né? Quase que eu e ela vai junto, ou uma das duas. Graças a Deus, né? Deu tudo certo.
Então eu fiquei preocupada. Fiz os exames de sangue, de urina e fui fazer a ultrassom. Chegando na sala de ultrassom, a médica começou a fazer a minha ultrassom e ficou calada. Aí eu fiquei observando, e ela tá assim, você já teve diabetes gestacional? Eu falei, tive da minha primeira gestação. Aí ela pedindo auxiliar dela para anotar lá tudo. Aí ela falou comigo assim, ela virou, né, para auxiliar dela, falou assim, coloca aí que a circunferência abdominal do bebê está acima do... E eu fui observando, elas conversando, eu falei assim, doutora, tá tudo bem? Ela virou e falou assim, não, tá assim, só sua bebê que tá um pouquinho mais gordinha do normal. Né? Isso ela mostrou que a região abdominal do bebê fica um pouquinho maior, porque no caso de ser muito gordinha, e tava, né, acima do normal que eles medem lá na ultrassom. E nisso ela falou assim, e o seu líquido aminoático, ele está muito alto, tava 8, acho que 8 e pouco, e o normal é 6,5,8. Aí ela falou assim, olha, você está com diabetes gestacional. Eu falei, mas não tem como, meus exames deu tudo ok, meus exames de sangue não deu nada, não deu alteração. Ela falou assim, ó, o médico vai olhar direitinho, tá? Aí saí da sala, peguei minha ultrassom já com a cabeça quente e fui aguardar o médico. Só que esse médico estava no período aí de tá deixando no seu período de trabalho, porque era plantão, né? Então tava dando 7 horas da noite e ele ia trocar, né? E meus exames não tinham ficado pronto ainda e trocou. Nisso meu marido veio, né, pro meu sogro ir embora e ficamos lá esperando ser atendido, né, com os exames já prontos. Aí a médica me chamou, e eu fui, né? Já com medo, assim, sei lá, pensando, né, meu Deus, o que vai ser agora, né? Nisso ela me chamou e falou assim, seus exames ficaram prontos? Eu falei, ficou. Ela falou assim, foi o doutor fulano que te atendeu? Eu falei assim, foi. Ela falou assim, tá, mas ele já foi embora porque foi troca de plantão, agora eu vou terminar de te atender. E foi olhando meus exames, foi olhando meus exames anteriores que eu fiz e tudo. Ela falou assim comigo assim, deixa eu te falar, você já teve diabetes gestacional? Eu falei, já tive da primeira gestação, tratei com insulina, com dieta e tudo. Graças a Deus foi tranquilo. Ela virou e falou assim comigo, assim, porque você está com diabetes gestacional, de novo. Aí eu falei, mas como meus exames deu tudo ok? Ela falou assim, realmente, eu tô vendo aqui que os exames deu tudo ok, mas tem um que ainda não ficou pronto, né? Eu falei assim, o meu médico passou o último, né, o terceiro exame, e ainda não peguei, porque não ficou pronto, que era desse dextrosol. Eu tinha feito 2, ele pediu o terceiro. E ela falou, provavelmente vai dar nesse terceiro. Porque aqui os exames mostram tudo, e o seu líquido aminoático está muito alto, não pode ficar assim, porque pode causar envelhecimento da placenta, pode causar aqui até uma morte fetal. Aí eu falei, Jesus. Aí ela virou para mim e falou, eu vou ter que te internar. Aí veio na minha cabeça tudo que eu passei na minha primeira gestação, porque eu quase fui internada também na primeira gestação, por causa de um erro, né, médico. Eu não sei se eu contei, acho que eu não contei no primeiro vídeo, que eu tava tratando no posto do SUS e minha glicose chegou a dar 200, né, quando eu tava tratando na minha primeira gestação, e a minha obstetra do SUS virou pra mim e falou assim que tava tudo ok, que era pra mim continuar tratando com a insulina, porque era normal dar alterações assim, durante o tratamento. E naquilo eu vi que não tava normal, fui encaminhada para um hospital de alto risco, e chegando lá eles queriam me internar por causa do erro médico. Ela falou que não existe isso, que não pode dar alteração, que é muito perigoso. Então, quando a médica me falou que eu ia ficar internada, né, quando eu tava grávida da Pérola lá na gestação, quando eu descobri que tinha voltado a diabetes gestacional, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, como que eu vou ficar internada aqui? O meu filho tá lá, meu filho tinha, na época, ele tava com... Ele ia ter 6 anos. Ele tava para fazer 6 anos e acho que faltavam uns 2 meses para ele fazer 6 anos. E eu falei, nossa, o meu filho vai ficar lá com a minha sogra. Nunca, a gente nunca ficou longe um do outro, nunca, em momento algum, nem para dormir fora. E assim, eu fiquei pensando nele, fiquei pensando na minha situação, com muito medo também, porque a minha pressão tinha dado alteração e a glicose tinha voltado. Então, eram duas coisas muito sérias, né?
Então eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ela falou, ó, tem que te internar, não tem como tratar em casa, porque o líquido tá muito alto, então a gente tem que te observar de perto. Aí meu marido já, né, tenso, a gente resolveu, né, internar. E nisso meu marido eu tinha chegado do serviço, ido pro hospital, aí ele teve que voltar lá em casa, peguei minhas coisas, eu fiquei no hospital nesse dia esperando por ele. Ele veio, né, em casa, buscou minhas coisas, buscou as coisas dele, coisas que eu ia precisar para ficar lá na maternidade. E nisso ele voltou e nós ficamos lá, fazendo tratamento com insulina, fazendo dieta, e a dieta era bem mais coisa, porque era comida sem sal e comida integral. Então, assim, foi um pouco mais difícil, porque integral até que vai, mas comida sem sal, né, assim, né, praticamente, não tinha sal minha comida, nada de sal. Então, assim, foi fazer, né, tudo que estava pedindo. Eu fiquei internada 5 dias nisso, porque a médica não queria me dar alta no 5º dia, mas eu fiquei 5 dias fazendo todo o tratamento, né, com a endocrinologista, com a nutricionista e com a obstetra. Fui muito bem atendida. Nesses 5 dias que eu fiquei na maternidade, eu fiz várias ultrassons para acompanhar o bebê e a quantidade de líquido, né? Fiz vários exames e tratamento com insulina, com, né, dieta. E assim, fui muito bem tratada, graças a Deus, né? Não tive nenhuma complicação durante a internação. Eu me internei, faltava mais ou menos em um mês para mim, né, tá ganhando a pérola. E nisso, no 5º dia, a médica chegou para mim e falou assim: olha, eu vim aqui, né, olhar tudo direitinho sua pressão, ver como que você tá, tô tranquilo, e vou ver a ultrassom que você fez hoje cedo. Dependendo da ultrassom, eu te libero. Aí eu falei assim, doutora, eu preciso ser liberada. Eu preciso ser liberada, porque o meu filho ele é muito pequenininho, ele ainda tá com a minha sogra, e ele já adoeceu, ele chegou a adoecer, porque eu fiquei longe dele. Ele chegou a adoecer e eu não sabia o que fazer, e tinha o chá de fralda meu marcado pro final de semana, e isso era na terça-feira. O meu chá de fralda seria no domingo, e eu falei, se vocês não me liberarem hoje, vocês vão me liberar pro chá de fralda? Ela falou assim, provavelmente não, porque tá fazendo tratamento de insulina, não tem como. Aí eu falei, pronto, eu falei assim, tá. Aí eu falei com ela assim, tá bom, então vê direitinho, porque eu tenho uma consulta hoje com o meu obstetra, né, eu teria. E é aqui no hospital mesmo. Aí, assim, eu tenho que ver se como é que vai fazer, porque eu tenho que ver se eu vou desmarcar ou não. Aí ela falou, tá, eu vou ali e volto. De repente, ela voltou e falou assim, olha, eu vi seus exames. Eu não ia te liberar hoje, eu não queria te liberar hoje, mas eu vou te liberar porque você tem consulta com o seu médico. Então, você vai lá no seu médico, vê, tá, o que tá acontecendo, o que ele vai fazer, tudo direitinho. Mas não deixa de ir lá, eu vou te liberar, mas você tem que passar por lá. Eu falei, beleza. Saí do hospital, né, recebi alta. Saí do hospital, passei lá na clínica do lado, que faz parte do hospital. Consultei com o meu médico, ele ficou bobo de saber que eu tive diabetes gestacional, porque os exames estavam muito bem. Aí nisso ele já falou, vou entrar, né, com a sua licença, porque não tem como você tratar trabalhando. Porque a insulina tem que ficar em lugar refrigerado, não, né, não pode ficar pegando calor, é um processo trabalhoso, ficar furando dedo, dieta, tudo, então vou te dar licença. Peguei licença 1 mês antes. Nisso começamos o processo de tratamento tudo de novo, com insulina, 2 tipos de insulina, com dieta. E nisso, além de medir a minha glicose, tinha que medir minha pressão. E assim, eu quero deixar claro aqui, eu não falei antes, mas a pressão 13/8, ela só é considerada alta para gestantes, né? Pessoas que têm diabetes ou quem já tem o risco de hipertensão. A pressão, ela não é considerada alta em pessoas normais, que não têm comorbidade. Quem não tem comorbidade, que não tem nenhum problema de saúde, a pressão 13/8 ela é considerada normal. Mas para quem tem algum problema de comorbidade, né, no meu caso, gestante com diabetes gestacional, né, ela é considerada alta. E para quem sofre de hipertensão. Então, assim, não fique, né, apreensivo se você mediu sua pressão aí, deu 13/8, ai meu Deus, eu tô com minha pressão alta. Não. Se você não tem nenhum problema de saúde, a sua pressão, ela está ótima, tá bom? Isso é só para quem tem algum problema de saúde ou quem é gestante. Então, eu voltei para casa, fiz todo o tratamento direitinho, com as insulinas.
E o médico, na minha última consulta com ele, falou assim, olha, vamos fazer a última consulta? Eu falei, vamos. Aí ele olhou tudo direito e falou assim, olha, você tá com 4 centímetros de dilatação, e eu comecei a dilatar com 8 meses, né? Eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Ele falou assim, eu vou deixar aqui marcado para você estar vindo no hospital, pra gente estar olhando se vai induzir ou se vai fazer a cesariana com 38 semanas. Porque eu acho que já tá ótimo pro bebê estar nascendo, pra gente não esperar muito. Mas, se ela vir antes, né, você corre pro hospital. Falei, beleza. Deixou tudo pronto, viemos pra casa. Um belo dia, né, eu passei mal. E isso eu tinha enterado 37 semanas. Num sábado, eu acordei tranquila, fiz meu café da manhã, tudo normal. Fiz do Natan. Aí, próximo do almoço, eu comecei a sentir muitas dores nas costas. Me senti incomodada, eu fui, deitei. Não consegui fazer o almoço direito. E deitei lá e fiquei incomodada. E nisso eu liguei pra minha sogra. Minha sogra não estava em casa. Ela tinha ido no mercado e eu fiquei pensando, meu Deus. Ela falou, não, mas fica esperando aí. Fica aí que daqui a pouco tá chegando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que dor nas costas estranha. Eu levantava, doía, sentava de novo. Nisso ela chegou e falou assim, levanta. Aí eu ainda falei com ela assim, nossa, eu tô deitada aqui, vou ter que levantar. Ela falou, não, levanta, dá uma ida até ali e volta. E ela ficou me observando. Aí ela virou e falou assim, ah, Nie, que ela me chama de Nie. Ah, Nie, pega suas coisas pra você ir pro hospital. Aí eu virei e falei assim, nossa, falei, será que vai nascer hoje? Ela falou assim, ah, eu acho que, não sei, mas parece, né? Aí nisso eu entrei em contato com a minha irmã, pra minha irmã tá indo comigo, e meu sogro me levou. Aí chegando lá, a gente encontrou com meu marido, né? Enquanto eu fui fazer uns exames lá para medir a frequência do coração do bebê e a frequência das contrações, porque o médico falou que eu estava sentindo contrações. E nisso eu desci, minha irmã ficou lá na portaria. Enquanto isso, meu marido chegou, aí ela foi embora, meu marido ficou lá me esperando. E nisso o médico falou: realmente a gente vai ter que fazer seu parto, porque você está com você está entrando em trabalho de parto, né? As suas contrações estão dando aí de 5 em 5, então não tem como você voltar para casa. Falei, tá bom. E nisso eu já tinha ido, né, no jeito, né? Aí nisso eu cheguei lá em cima, na portaria, falei com meu marido que eles iam me internar para fazer o parto. O parto foi, né, ia ser cesariana mesmo. E nisso a gente teve todo o preparo ali, nós descemos pro bloco cirúrgico. E nisso a obstetra mais o cirurgião, a anestesista e a pediatra conversaram muito comigo sobre cada coisa que eles iam fazer. E a pediatra veio e falou comigo, olha mãe, você sabe que crianças de mães diabéticas gestacional tendem a nascer com problemas respiratórios, pode ser que precise de um oxigênio e todas as coisas que eu já sabia. E ela foi falando, eu fui, né, ouvindo, e eu falei que eu já tinha uma noção devido à primeira gravidez, só que eu não sabia que ia ser tão diferente. Nisso, eles fizeram a cesariana e a Pérola nasceu pesando aí 3 quilos e 300 e pouquinho. Ela nasceu bem grandinha, ela nasceu com 49 centímetros, só que porém bem gordinha, né? E foi um parto cesariano tranquilo. Só que eu fiquei com ela no colo por 5 minutos e eles já levaram ela. Falaram que ela tinha que ir para um outro aparelho mais potente de respiração, porque ela tava já meio roxinha. E nisso eu pensei, deve ser igual Natan. Então eu fiquei tranquila naquele momento. E o Márcio acompanhou, né, todo o processo. Eles me deixaram lá, né, terminando, né, todo o processo ali da cirurgia. E nisso o médico toda hora me falando, não, fica tranquila, ela tá ali no oxigênio, tal, não sei o que, ó, tá dando até pra ouvir o chorinho dela, tal, não sei o que. Só que de repente eles me levaram, né, para uma sala para onde a gente fica ali aguardando, né, a anestesia passar um pouco. E nisso o Márcio chegou, né, meu marido chegou. Eu perguntei para ele como é que tá a Pérola. Ele falou assim: ela tá bem, ela tá no aparelho para respirar. E nisso eu fiquei tranquila, né? Tava falando que tava bem, eu fui ficando tranquila. Aí nisso a moça chegou e falou assim: pai, eu preciso de você pra gente subir. Aí ele foi e falou assim, tá, deixa ele. Aí a moça veio, a enfermeira veio e falou assim, nós vamos te levar pro quarto. Eu falei assim, meu marido foi aonde? Ela falou assim, aí ele foi fazer a internação da bebê. Aí eu, internação, fiquei pensando, subi pro quarto. Nisso eu subi pro quarto, fiquei um
tempão esperando pelo meu marido e nada. Vinha a enfermeira, perguntava por ele, ela falava que ele estava lá em cima, que ia fazer a internação, porque era um processo demorado e que ele já estava descendo. Aí de repente veio um enfermeiro, né, com a roupinha toda assim, de bichinhos e tal. Aí ele tá assim, se apresentou, falou que ele era o enfermeiro da UTI, do CTI, né? E que ele tava ali pra tentar tirar um pouco de leite pra levar pra Pérola. Aí eu perguntei, ela tá bem? Ele falou, tá, ela tá bem, ela é linda, ela é gordinha, uma gracinha, tá bem. E nisso foi passando tranquilidade pra mim, mas eu acho que eles estavam fazendo isso porque eu estava ali de anestesia, tinha acabado de ser, né, operada e tudo. Então, assim, eles queriam passar uma tranquilidade pra mim. Mas, na verdade, não estava tão tranquilo, né? E, de repente, o Márcio chegou, já eram quase 4 horas da manhã no quarto. Só falou comigo que tava tudo bem, tava tudo tranquilo, que a gente poderia ver ela no outro dia, 11 horas da manhã. E nisso eu tentei dormir, ele dormiu, que tava bem cansado. Quando eu acordei no outro dia, tomei meu banho, me arrumei e fomos subir, né, pra CTI. E eu, assim, nunca tinha ido numa sala de CTI. Então, pra mim, era como se fosse uma sala, tipo, cheia de bercinhos, mas não do jeito que eu achei, né? E nisso a gente ficou aguardando ainda lá fora um tempão. Eles falaram que eles estavam ajeitando, né, o quartinho lá ainda, né? Quartinhos não, né? O CTI. Então, que os pais tinham que aguardar. Nós estávamos aguardando, de repente a gente entrou. Eu já entrei, tem todo o processo, tem que lavar o braço, quase até aqui assim. Tem que lavar o braço com sabão, depois com álcool, e é muita coisa que tem que fazer. Aí nisso, quando eu terminei de se higienizar os braços, as mãos, tudo, eu fiquei falando assim com o Márcio assim, cadê ela? Cadê ela? Onde ela tá? Né? Aí ele virou e falou assim, ela tá ali. Eu olhei aonde? Aí tá assim ali, ó, naquele ali. Aí eu comecei a chegar perto do bercinho. Eu acho que eu tava tão cheia de remédio, né, por causa da cirurgia e tudo, que eu fiquei olhando. Quando eu achei ela, né, do jeito que eu achei, cheia de aparelho, ela estava cheia mesmo de aparelho, cheia mesmo. Muitos fios, muitos caninhos, né, tubinho na boca, eu acho que era sonda para ela mamar. Ela estava com um tubo, né, na boca. Ah, era muita coisa, com os olhos tampados. Era o único lugar que eu consegui tocar nela foi na mãozinha dela, no momento que eu achei ela. E naquilo eu fiquei olhando assim. Eu não consegui ter reação nenhuma. Eu só fiquei olhando, 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 e ela toda cheia de fio. E eu fiquei sem saber por que ela tava daquele jeito. Aí veio a enfermeira, oi, você que é a mãe da Pérola? Nossa, mas ela é uma gracinha, ela é assim, assim, assim. Começou a falar que ela tava bem, que não era pra me assustar com os barulhos, né? Que as máquinas fazem barulho e de repente fica pi, 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 pi. A gente acha que, né, tá acontecendo alguma coisa. E nisso eu fiquei olhando aquelas crianças ao meu redor, aquele tanto de bebê, bebê que chegou lá com 600 gramas, com 1 quilo, entendeu? E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu nunca entrei no CTI, eu nem imaginava como era. E aquilo ali foi me dando uma angústia, só que em nenhum momento eu consegui chorar. Eu não consegui chorar. Tinha uma voz que me falava que era para me ficar tranquila, né? Que tudo ia dar certo e que eu não poderia chorar, que eu tinha que dar ela força. E além de dar forças para ela, eu tinha que dar forças para mim e forças pro meu marido também. Então eu não consegui chorar. A única coisa que eu falei para ela, na hora eu falei assim: oi filha, é mamãe, é mamãe. E ela ficou balançando assim a cabecinha assim. E eu peguei na mãozinha dela. E esse momento foi muito, muito importante para nós. Ver que ela estava reconhecendo a nossa voz, ver que ela estava ali, vendo que a gente estava ali com ela. Aí de repente chegou a pediatra. Falou assim: papai e mamãe, a gente precisa que vocês saiam, porque a gente vai fazer a desintubação. Quando eu falo desintubação, porque eu não sabia o que era uma intubação. Aí foi que onde tudo. Eu falei, meu Deus, a minha filha tá entubada? Eu falei, por quê? Então, assim, o problema da diabetes gestacional, como eu descobri muito no final da gravidez, ele foi tão forte que acabou causando nela, né,
algo muito mais grave, né, do que a gente imaginava, que foi aí, teve que ficar até entubada, né, por causa da respiração. E quando a pessoa chega a ficar entubada, é porque os pulmões não estão aguentando trabalhar mesmo. E como eu usei a insulina ela retarda, né, o amadurecimento do pulmão, então tudo isso prejudicou a ela, né? Então, por isso que ela teve que ficar entubada e foi muito triste. Nós saímos, depois a gente voltou, depois do almoço, ela já estava no oxigênio, né? Foi até mais tranquilo de ver ela no oxigênio, porque ver ela daquele jeito que eu achei ela foi terrível. E assim, só uma mãe que passa por isso sabe como é difícil você achar seu filho dessa forma. E você ficar imaginando o que vai dar, entendeu? É complicado. E a gente voltou, ela estava no oxigênio e ela estava com os olhinhos tampados por causa da luz, né, do bercinho dela, que ao mesmo tempo ela estava tomando banho de luz. E nisso eles já colocaram uma sonda nela, porque ela estava mamando pela sonda, né, ainda. E nisso foi mais tranquila, eu consegui, né, ver ele tudo. Isso foi na segunda-feira, né, ela ficou de domingo para segunda com o oxigênio. Quando eu cheguei na segunda-feira lá, à tarde, ela já estava sem oxigênio. A doutora falou assim, ela estava enjoadinha, eu não queria o oxigênio no nariz dela, ela estava irritada, ela estava brava com a gente aqui. Eu tive que tirar. E nisso foi muito gratificante ver o cuidado de Deus com ela, o cuidado de Deus com nós. Porque a minha filha foi um milagre de Deus nas nossas vidas, foi um milagre muito grande. E quem vê ela hoje correndo para cima e para baixo nunca imagina o que a gente passou com ela. E nisso, na segunda-feira ela já estava sem oxigênio, aí foi onde eu peguei ela pela primeira vez no colo, pude amamentar ela. E eu peguei ela pela primeira vez, foi muito... é um momento muito bom. Um momento muito bom você pegar seu filho, sentir ele ali perto de você e ver que ela está bem, né? Que é o mais importante. E nisso ela foi tendo um progresso maior. Na terça-feira, eu recebi alta de manhã. E eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que minha filha receba alta comigo, porque eu não quero ficar aqui. E eu cheguei na CTI e vi que ela tinha tido um progresso muito grande, a respiração dela estava boa, né? E ela estava respirando bem, estava mamando bem, ela não teve nenhum tipo de recaída da saturação dela quando ela amamentou, né? Quando eu amamentei, ela não teve nenhum tipo de recaída. Então, a gente pôde ver o cuidado de Deus, sabe? O amor de Deus com a gente, o cuidado de Deus com ela. E, assim, as orações, né, da minha família, da família do meu marido, que foi muito gratificante para nós. E hoje eu posso dizer que a minha filha é um milagre de Deus, por tudo que ela passou, devido à diabetes gestacional. E nisso, na terça-feira, nós saímos, graças a Deus recebemos alta, fomos para casa e daí em diante, né, foi só alegria. E hoje ela tá com 1 ano e 8 meses, é muito agitada, corre pra todo quanto é lado, gosta de dançar, gosta de cantar, brinca, tem uma saúde excelente, não teve nenhum tipo de problemas devido a eu ter sido diabetes gestacional. Ela também fez vários exames e não teve nada, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? A minha família em geral, né? Tanto a minha família quanto a família do meu marido, também a minha família, e a todos que esteve ali orando por ela. Foi difícil, foi um processo, né? Complicado, a gente enfrentou ali o CTI, enfrentou muitos problemas, mas graças a Deus a gente venceu essa batalha. Por isso eu quero dizer para você hoje que sofre de diabetes gestacional, se cuida, cuida de você, cuida da sua gestação, da sua alimentação. E se você tem históricos na família e quer engravidar, cuide-se também, porque é muito importante. Olha para você ver, a diabetes gestacional, ela fez com que minha pressão alterasse. Então, a diabetes gestacional, ela pode influenciar em outras coisas, sim, durante a sua gestação. Pode influenciar na sua visão, pode influenciar na sua pressão arterial, pode influenciar em muita coisa. Então, é por isso que é importante a gente se cuidar e ficar atenta
todos os exames que a gente fizer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje a minha filha é uma bênção de Deus na minha vida, é uma herança, né, que o Senhor, né, deixou aí, né, para que a gente viesse cuidar deles, para, né, que um dia eles viessem voltar para Ele. A gente tem que cuidar, né, dos nossos filhos, porque é uma herança, né, do Senhor. E é isso que eu quero passar para vocês um pouco, né, do que eu passei na minha segunda gravidez. E hoje, né, depois que eu ganhei a pérola, né, eu fiz meus exames e infelizmente fiquei pré-diabética por causa disso. Pré-diabetes não é diabética sério, de uma insulina, não. A pré-diabetes, ela, né, quer dizer que você tá aí, né, com as anteninhas ligadas, porque se não cuidar da alimentação, da saúde, pode virar diabetes. Hoje eu tomo remédio, 3 remédios, né, por dia, de 500 miligramas, para estar ajudando a controlar. Mas se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha alimentação, da minha saúde, pode virar diabetes, né? Então, não significa que eu já sou diabética, né? Eu sou pré. Então, assim, cuide-se também você, cuide-se também da sua saúde, cuide da sua família, porque isso é muito importante, tá? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, compartilhe e curte. Não deixe de curtir o vídeo, porque isso é muito importante para nós. E aproveita e compartilha aí para pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que está passando por isso, para eles também estar ouvindo um pouco da minha história. E não deixe de se inscrever, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho para você estar recebendo mais vídeos aí na sua casa. Bom, é isso. Você gostou? Então fique ligado nos próximos vídeos, tá? Um grande beijo pra você, um abraço e fica com Deus e até logo!